Como fazer uma destruição de cenário na sua animação? Bom, se você não sabe, destruição de cenário é um processo muito usado em lutas de anime, animação Sakuga, luta Stickman, e você precisa saber fazer da forma certa para valorizar os impactos na sua animação. Pode olhar aqui na tela do aplicativo que eu tô de animação, que já tá aqui, eu já fiz e eu vou mostrar como que ficou aqui essa explosão, destruição de cenário. Até porque antes as minhas destruições ficavam muito feias, estranhas mesmo, não parecia um cenário sendo destruído, mas depois que eu mudei a forma de produzir esse tipo de cena e segui alguns passos simples, eu consegui fazer uma destruição de cenário com mais qualidade. Sério, olha isso, ficou bem épico na verdade. Então eu vou te mostrar tudo aqui, vem comigo pra entender, beleza? Salve animador, Rasurado aqui do canal Rasurado Animações. Já estamos num projeto aqui para fazer a nossa destruição do cenário da forma certa, né? Só que é o seguinte, como você pode estar vendo, essa animação já tá feita de um personagem atirando um poder aqui, ó. Inclusive tá bem bonita essa animação. Se você quer aprender a como fazer, já tem vídeo aqui no canal. O link eu vou estar deixando aqui abaixo desse vídeo também, para você aprender a fazer o poder sendo atirado, né? Mas hoje, galera, é a continuação. Por quê? Eu vou meio que fazer esse poder aqui bater no cenário e daí causar a nossa destruição, que você quer tanto saber. Então é importante aqui ter esse personagem atirando. A gente meio que vai continuar esse projeto, beleza? Então vamos lá. Se você perdeu as outras partes, tá aí abaixo, é só você procurar. Bom, o primeiro motivo, galera, pelo qual eu fazia uma destruição de cenário ruim, errado, que você pode estar fazendo aí também, pode estar estragando as suas animações, é o seguinte, galera, era o ângulo errado. Eu fazia um ângulo que meio que não contribuía pra cena, ó. Vou explicar pra você, vou criar um novo quadro e vou mostrar como que eu fazia antes, o jeito errado. Eu fazia o chão, que seria aqui ó, com a régua a linha do horizonte, aí eu fazia uma parede aqui, ou a montanha, que o cenário que eu quero que seja destruído, e lá atrás eu fazia as outras montanhas, né, no caso aqui ó, montanhas lá atrás, beleza? Então galera, esse cenário aqui ó, que seria destruído, vamos supor, deixa eu pegar um outro pincel para você entender, eu vou pegar uma cor azul aqui, o poder vinha, deixa eu aumentar, tem que aumentar a opacidade, né? O poder vinha aqui nessa direção, ó, fiz uma seta e batia nesse cenário, mas isso aqui tá errado, galera, porque o ângulo disso não tá valorizando a sua animação, porque pra você fazer, depois eu fazia meio que os pedregulhos, o cenário sendo partido, mas tipo assim, voando as pedras, galera, mas ainda assim ficava feio, porque o ângulo tá errado, galera, então você precisa aprender a fazer do jeito certo pra valorizar. E vamos apagar esse quadro horrível aqui. Você tem que fazer, galera, um cenário obedecendo alguns princípios da animação, tá? Vamos começar aqui, ó, fazendo como eu faria do jeito certo agora, galera. Eu ainda começaria com a linha do horizonte, deixaria ela mais alta aqui, ó, na metade do... Acho que aqui já tá bom, entendeu? E daí, pessoal, a gente meio que ia fazer aqui, ó, o cenário obedecendo o princípio da animação de encenação. Ou seja, a cena tem que estar no ângulo correto para que ela seja entendida. Então eu tô fazendo aqui, ó, um esboço de como seria a montanha do cenário aqui, um muro, na verdade, né? Um muro meio destruído aqui, ó, uma coisa bem simples, só para você entender. Que eu vou ter que apagar a linha do horizonte. Deixa eu pegar a borracha certa aqui. Você percebe, galera, que o cenário tá meio 3D aqui agora, ó. A gente consegue ver meio que um muro aqui, ó. Aí lá atrás você pode fazer as montanhas do mesmo jeito daí que eu fiz a outra lá, sabe? Eu tô fazendo de uma forma simples realmente, galera, só porque tem muito iniciante aqui no canal e também para você entender. Olha, galera, como o nosso cenário já tá num ângulo mais bonito. Rasurado, eu não sei fazer isso, cara. Cara, imagina linhas na diagonal aqui, ó. Olha as linhas aqui, ó. Você tá vendo? Então, o nosso cenário tá na diagonal porque a gente tá usando o princípio de desenho volumétrico, né? Tá meio 3D, essa é a real. Tá meio 3D isso aqui, ó. Tá vendo que é um bloco meio 3D? Mas é esse ângulo que vai valorizar a sua animação por causa do seguinte, ó. Agora eu vou te passar uma dica aqui que você vai gostar, ó. O impacto do poder vai ser bem nesse X que eu estou fazendo aqui, ó. E aquele ângulo antigo que a gente tinha feito de lado não tava mostrando esse X, galera. Então não tava valorizando a visão da onde você ia ver o poder batendo. Você entende? Agora se a gente fazer o poder aqui, inclusive a gente vai fazer aqui no vídeo, o poder batendo aqui, ó, vai dar pra ver certinho o lugar que ele tá batendo. Entende, galera? Você tem que aprender a fazer o desenho volumétrico, o cenário dessa forma aqui, ó, que vai valorizar mais aqui a destruição do cenário, enfim. Eu acho que seria o ideal eu fazer esse cenário em uma outra camada e depois voltar vai ser mais fácil, entendeu? Então eu vou mostrar aqui pra vocês como a gente faz isso pra ficar mais simples, ó. Eu vou recortar todo esse cenário aqui
Na verdade, eu vou criar um próximo quadro, né? Eu vou ir aqui na camada 2, eu vou ativar a cebola. Já vou passar mais uma dica aqui para ficar mais interessante, galera. E aqui, ó, vou usar a régua agora para me fazer o cenário mais bonito aqui. Eu vou refazer ele, só que só esse tijolo aqui onde o poder vai bater. Tá vendo? Já fiz o cenário nessa camada. Agora eu vou pegar e vou voltar para a camada 1. E daí sim, na camada 1 eu vou fazer aqui a linha do horizonte, entendeu? Em camadas separadas, a linha do horizonte aqui e as montanhas ali atrás, ó. Mas, ó, se eu ocultar a camada do cenário, eu percebo que ele some aquele bloco, fica só o cenário de baixo, beleza? Essa é a primeira etapa. Agora a gente vai para as próximas etapas aqui, galera, da animação. Fica comigo no vídeo para você ver como fazer a destruição do cenário. Mas se você já tá gostando da forma que eu explico aqui a animação, já faz o seguinte, já se inscreve nesse canal, porque é o único canal de animação no Flipaclip que tá postando recorrente toda semana aqui no YouTube e que ensina desse jeito para destravar a sua animação. Você tem que se inscrever para não perder os próximos vídeos, beleza? Quem não é inscrito, às vezes o YouTube não recomenda. Então é rapidinho, 1 segundo, você se inscreve aí. Quais são as fases que o cenário vai passar para ele poder ficar em pedaços rasurado? Bom, meu amigo, as fases vai respeitar um princípio da animação chamado animação frame-chave. A gente não vai fazer a animação direta, a gente vai fazer os frame-chaves. Então a gente vai criar um novo quadro aqui e vai começar a criar, só que na camada 2, né, na camada desse bloco aqui, a gente vai começar a criar quais seriam as fases de destruição do cenário. É muito legal fazer isso, você vai conseguir usar muito a sua imaginação, tá? Só vou deixar aqui na tela, galera, um monte de comentário de gente aqui, ó, que tava pedindo já faz tempo como fazer destruição do cenário, votaram lá no grupo do Telegram como fazer destruição do cenário. Um salve e um abraço para todos vocês, tá? Sua dica vai ajudar muita gente aí na animação. Vamos começar com o primeiro frame de transição. O cenário, depois que o poder bater nele, ele vai acontecer um detalhe nele, ó. A gente vai copiar, olha que da hora, galera, como é simples, você vai copiar e colar o mesmo cenário, só que agora você vai mudar o tamanho da ponta da caneta. Eu tava usando 4, né? Vamos mudar para 3 ou 2. Podemos mudar para 2. Você vai mudar o tamanho da tampa da caneta e vai fazer aqui, ó, o ângulo de onde o poder bateu, ó. Tá, entendeu? O poder bateu aqui nessa bolinha aqui, ó. Vamos colocar ela bem no meio do cenário. Você vai começar a trabalhar aqui como o cenário ia ficar partido na hora que o poder bateu. Demarca um círculo aí no meio do cenário desse jeito e começa a fazer alguns dos trincados. Isso é muito fácil, você usa linhas retas em zigue-zague, entendeu? Começa a fazer aqui, ó, bastante trincado na animação. Começa assim que depois você vai fazer os detalhes, ó. Como se fosse uma teia de aranha, tá vendo aqui, ó? Uns partidos. E agora começa a trabalhar um pouco do desenho volumétrico. O que é? Fazer linhas paralelas acompanhando aqui, ó. Que vai aparecer que tem uns blocos sobrepostos a outro, galera. Isso é muito interessante. Olha a dica que eu tô passando pra vocês. Se vocês fazerem isso aqui, mais de uma linha, ó, parece que tá trincado realmente o cenário, tá? É óbvio que eu não vou caprichar aqui muito, senão ia ficar 1 hora para fazer esse projeto. Então eu vou fazer aqui de uma forma bem rápida, só para você tá entendendo. Pega a cor preta e pinta ali aquele meio e alguns buracos aí, ó, que tem na animação. Esse aqui é o primeiro frame, galera, é o frame de quando o poder vai bater aqui, vai trincar ele, entendeu? Agora vai ser interessante, a gente vai ter que fazer um segundo frame continuando o trincado para ele se desenvolver mais. Então você copia esse frame, vem no próximo quadro e cola aqui, entendeu? Você vai pegar a borracha, apagar aqui alguma dessas partes, entendeu? Dá uma apagada aqui em alguns lados. E agora começa a fazer um trincado mais grande aqui, ó, tá vendo, ó? Faz a animação do trincado continuar, ficar maior, ó. Vem pra cá, entendeu? Eu espero que você esteja entendendo. O trincado se expandiu, continuou, chegou até aqui em cima do broco, ó. Galera, dá uma olhada como que ficou o nosso bloco, ó. Como ele ficou bem mais trabalhado aqui, ó. O primeiro bloco lisinho, o segundo bloco um pouco trincado, esse aqui já tá muito trincado, tá vendo? Então essa é a fase 2 da nossa destruição, cara. Agora a gente vai fazer aqui o cenário bem mais destruído. Vou aumentar a ponta do lápis aqui para 4 novamente, que ele está prestes a estourar, ele vai estar todo cheio de pedregulho aqui, ó. Vai ser muito louco. Mas galera, se você tá gostando das dicas que eu tô dando aqui no vídeo, não esquece de compartilhar, tá bom? Quero fazer um contrato com você. Manda esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder, que daí eu vou ficar com vontade de continuar, trazer continuação desses vídeos, e isso vai estar apoiando demais o canal, tá bom? Eu trago mais vídeos de graça para você, mas
compartilhe para o máximo de pessoas. Esse é o seu apoio, tá? Conto com você com isso. Vamos fazer agora, ele precisa estourar aqui, ó. Você começa agora fazendo umas rochas maiores. Você vai deformar todo esse cenário. Começa fazendo ele mais redondo assim, ó. Redondo não, né? Pedra tem que ser quadrado. Mas como se fosse todo embolotado. Eu não sei uma palavra melhor do que embolotado para dizer aqui para vocês. Mas, cara, já comenta a hashtag embolotado. Quem chegou até aí no vídeo para me saber, tá bom? Que é a palavra que eu pensei aqui na hora. Hashtag embolotado. Quem comentar vai ganhar um coração aí, beleza? E vai estar ajudando a engajar no vídeo. Olha, perceba como eu fiz ele todo embolotado já. Agora você vai começar a criar outras quinas aqui dele embolotado. É bom você fazer alguns traços de espessuras diferentes, galera. Isso valoriza pra caramba a sua animação, tá? Igual eu tô fazendo aqui, ó. Olha só, galera, como que ficou o nosso cenário aqui, ó, cheio de detalhe de pedra encavalada em cima da outra, ó. Novamente, vamos recapitular. O cenário normal, o primeiro impacto do cenário, o cenário todo trincado, e agora aqui o cenário encavalado prestes a estourar, galera. Se você tá gostando de como tá ficando aqui essa animação, já deixa o seu like aí, tá bom? Eu não pedi até agora no vídeo, então eu vou pedir. Quem aí gosta de... Só quem é animador e valoriza a animação, senta o dedão no like aí, tá bom? Se o vídeo estiver na primeira semana, já aperta em hypar aí, dá seus pontos pro hype, pra esse vídeo pegar bastante visualização, que você vai estar apoiando demais o canal, beleza? É uma forcinha de 1 segundo. Agora, galera, a gente vai pra próxima etapa, que é o cenário explodido. Essa etapa aqui é interessante, você vai criar um novo frame e agora é totalmente diferente dos outros. Agora a gente vai fazer meio que os blocos do cenário voando, ó. Vamos pegar o tamanho 4 aqui, tu vai criar vários blocos aqui divididos, ó. Vamos começar criando os maiores primeiro. Ó, o frame impact foi nesse X, em volta desse X tu vai criar vários blocos. É interessante você usar linhas retas também, tá? Animação Sakuga e anime usa muito linhas retas. Eu fiz uns blocos meio redondo aqui, mas já vou estar me corrigindo para fazer as linhas retas e também tentar fazer um pouco tridimensional aí o desenho. Pessoal, olha só como que ficou a nossa explosão do cenário partido. Viu que eu fiz vários blocos sendo disparados aqui, ó, pra frente. A gente vai fazer mais uma coisa para essa animação ficar ainda mais bonita ainda, de destruição do cenário. O que você vai fazer? A gente vai criar uma nova camada e vai passar ela para baixo dessa. Pode ocultar essa por enquanto, não tem problema. Vem para a camada de baixo, vem para o próximo quadro, entendeu? Depois você copia ela ali pro quadro anterior. Deixa a sua caneta aqui no tamanho 4. E agora o que você vai fazer, galera? Tu vai fazer outros pedaços de blocos maiores que vão ficar embaixo desses blocos grandões aí. Então perceba que eu tô trabalhando aqui, ó, em poucos blocos. Não vai ser muito igual esse que a gente fez. Você vai fazer meio que... Você vai ver o resultado, vai ficar uma coisa sobreposta à outra. Então começa a criar outros tipos de blocos aí partidos embaixo, entendeu? Isso aqui vai fazer total diferença, cara, de verdade, vai fazer muita diferença na sua animação, tá? E agora você vai pegar, circular isso daqui, copiar, vir aqui no frame anterior e colar. Agora parece que tá todo um bloco por cima do outro, tal, sabe, que tá encavalado. Mas eles estão separados por camadas, entendeu? Você pode apagar aquela camada, a última que você fez ali. Então se você, por exemplo, pintar aqui de branco, esses blocos aqui de cima, nessa camada aqui, ó, superior, você vai colorindo eles de branco porque a nossa animação é preta e branca, ela não tá com um detalhe marrom e tal no ambiente do cenário. Olha só, galera, pedras sobrepostas um ao outro, isso aqui vai deixar essa animação com um detalhe muito mais legal, cara, de verdade, um detalhe muito mais sensacional, tá? A gente já fez todas as etapas do cenário sendo explodido, porém, galera, como você pode ver, a animação, se você der um play aqui, ó, a animação não tá terminada, ela tá só com os frames chaves. Esse é o objetivo do vídeo de hoje, é mostrar pra vocês o que eu tava errando e o que eu usei pra solucionar, que no caso foi os quadros chaves, entendeu? A gente fez as poses principais aqui, que são 5, o normal, 1, 2, 3, 4 e 5. Depois que você fizer, que a gente fazer tudo isso, eu vou estar criando aqui agora, galera, a etapa do momento do impacto, tá? Como que esse poder aqui bateu no cenário. A gente vai começar criando esse momento do impacto aqui.
Vou estar mostrando aqui pra vocês como é que faz, tá? É óbvio que eu não vou ensinar aqui profundamente como fazer esse poder, porque já tem tutorial aqui no canal mostrando, né, como que eu fiz esse poder aqui da animação. Inclusive ele tá muito bom. Só vou pegar aqui a cor que eu usei, né, que é essa aqui. E agora a gente vai fazer aqui como que seria o poder batendo nesse cenário, tá? Primeiro você vai vir no visualizador de quadros e vai copiar esse quadro várias vezes. Copia aí umas, sei lá, 5, 7 vezes, você que escolhe aí, tá? Vou criar uma nova camada aqui para fazer o poder, ela tá com o nome camada 11, tá? Aqui, estamos na camada 4, né? Ela tem o nome camada 11, mas a ordem dela ali no cantinho é 4. Aí a gente vai fazer aqui o brilho do poder batendo aqui nessa rocha. Olha só, galera. A gente pode também afinar um pouco isso aqui, cara, que ele tá muito comprido. Isso aqui já tá interessante. E aqui no quadro anterior a gente pode fazer o poder começando a vir. Dá pra dar uma afinada nele aqui também. Que é o poder começando a vir, galera. E beleza. Esse frame aqui que trincou, a gente pode duplicar ele. Copia e cola, virou 2, tá? Aí você vai pegar esse poder aqui, você vai poder meio que copiar ele. Agora o que você vai fazer para melhorar o poder é uma coisa que eu ensino lá no vídeo 1, no vídeo anterior. Quem não assistiu, depois tá na descrição aí as parte 1 e 2 para você ver como a gente começou esse projeto. Aqui ó, você aumenta um pouco a ponta dele para fazer o núcleo do poder em branco ali, ó. Olha só, poder chegando, coloca a régua ali. A gente já fez aqui o laser sendo disparado. Acho que dá pra pegar esse aqui e dar uma aumentadinha nele aqui, deixar ele meio gordinho. E agora a gente copia esse aqui no próximo frame também. Pode dar uma engordada aqui, dependendo. Então o poder vai bater e o cenário vai passar essas fases até ele destruir e as pedras ficar rodando. Rasurado, mas como que eu faço agora para o cenário parecer que ele tá trincando, tremendo, o frame impact desse poder? Então galera, o vídeo tá ficando meio longo e se vocês quiserem que eu faça a continuação de como fazer esse cenário aqui, o frame impact dele batendo, tremendo, tudo mais, explodindo, que o vídeo já ficou meio longo, comenta aí hashtag continua. Todo mundo comentar aí que quer a continuação desse vídeo aí. Se tiver muitos comentários eu vou ver que vale a pena e eu vou continuar aqui para terminar a explosão desse cenário. Galera, agora aqui na tela tá deixando a continuação, se eu já fiz, num quadro bem grandão, é só você clicar aí que você já vai estar assistindo. E se eu não fiz essa continuação, tem outros vídeos aqui que é a parte 1, para você aprender a fazer o poder aí, começar esse projeto, e outros vídeos que eu sei que vai te ajudar, tá bom? É isso, forte abraço e bora destravar na animação.